Irmãos, voltemos ao Evangelho escrito por Lucas, agora no capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Irmãos, nós temos aqui o registro que Lucas faz do nascimento de Jesus, evento que nós celebramos nessa noite, cultuamos a Deus nesta noite por causa do Natal de Cristo Jesus. E um dos comentaristas desse livro de Lucas, ele diz o seguinte: muita pouca atenção foi prestada ao fato notável que Lucas é o único dos 4 evangelistas que escreveu uma sequência ao seu evangelho. Ele está se referindo aqui a Atos dos Apóstolos, né? Lucas é o único dos escritores dos evangelhos que dá sequência ao seu evangelho, que nós conhecemos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, e ele continua. O grande pensamento que Lucas está expressando é, de certo, que Deus está operando o seu propósito. Este propósito é visto claramente na vida e na obra de Jesus, mas não terminou juntamente com o ministério terrestre de Jesus. Continuou diretamente na vida e no testemunho da igreja. Nós vemos que Lucas, ele narra que o imperador César Augusto, ele resolveu baixar uma lei, ele resolveu baixar um decreto, e Lucas ele ressalta isso. Nesse decreto, como está aí no versículo 1, e ele informa que por causa desse decreto, quando todos deveriam se alistar, né, através desse recenseamento, todos iam alistar-se, e José também ele vai fazer isto, que é aquilo que o imperador decretou. Lucas nos informa também nos versículos 5 e 7, que feita a viagem, chegando na cidade de Belém, a cidade estava lotada e não havia lugar na hospedaria. E nos diz também que eles foram socorridos num estábulo, onde finalmente Maria deu à luz ao Filho de Deus, ao nosso Salvador. Então nós temos aqui, irmãos, um relato sucinto, um relato muito rápido, que Lucas faz. Lucas ele costuma fazer isso, como foi afirmado hoje pela manhã no estudo. Lucas é muito econômico nas palavras, e ele nos dá aqui um relato, um retrato, uma foto da situação que estava acontecendo. Mas o que fica evidente aqui, irmãos, é que Lucas deixa muito claro isso. Ele mostra como Deus estava guiando a situação, como Deus estava dirigindo todas as coisas, as nuances, os detalhes,
os acontecimentos, os eventos, para que Jesus Cristo nascesse naquela humilde, naquela pobre cidade, naquela pobre vila chamada Belém. E aqui nós estamos, irmãos, diante de uma das doutrinas mais caras para nós, presbiterianos, a doutrina da providência de Deus. A providência de Deus, que é a maneira sábia, a maneira justa e frequentemente misteriosa pela qual Deus dispõe todas as coisas. Ele dirige todas as coisas, os acontecimentos, até as ações das suas criaturas, para louvor da sua glória e para a realização de todos os seus planos. Nós estamos aqui, irmãos, diante do poder de Deus para guiar o curso da história, de tal maneira que tudo acontece, tudo contribui para os planos que Ele traçou desde a eternidade. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos nessa noite. Aqui mostra a sua soberania, a sua providência, que nós percebemos claramente nessa narrativa do nascimento de Jesus Cristo. E eu quero destacar alguns pontos, irmãos, sobre a providência de Deus nesse texto que nós lemos. Vejam que Deus governa todos os acontecimentos e faz com que tudo ocorra conforme os seus planos. Irmãos, os profetas de Israel, 600 a 700 anos antes, eles haviam antecipado a chegada do Messias, aquele que haveria de ser ungido de Deus, o Salvador do mundo. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O texto aqui, irmãos, indica que parece um absurdo que este ser divino, esse ser que suas origens são desde a eternidade, esse ser todo-poderoso, essa pessoa divina, cheia de autoridade, iria nascer numa cidade pequena demais, uma cidade que mal é vista no mapa. O que o autor diz é que não combina com o rei de Israel, com o Salvador do mundo, nascer numa cidade tão pequena. O profeta Isaías também, no capítulo 53, ele diz: "Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso." O texto aqui, irmãos, aponta para as terras desérticas da Judeia, quando, depois de um tempo de chuva, algumas raízes brotam e produzem uma planta com suas folhas, e o autor aqui chama de renovo. E ele diz que o surgimento do Messias seria como um renovo, uma planta no meio do deserto. Mas ele ressalta também, irmãos, que a sua condição era de alguém que veio ao mundo, alguém humilde, aparentemente alguém despercebido. Em outras palavras, irmãos, alguém de origem humilde, sua condição de nascimento, os profetas, eles haviam anunciado séculos antes disso. E vemos como Deus, irmãos, de repente cumpre tudo isso
através de um decreto de um imperador pagão. Através de um decreto de um imperador que não acreditava em Deus, que não sabia nem dessas profecias, que não tinha a menor ideia, quando ele pegou aquela caneta e fez aquele decreto. E quando ele faz isso, ele estava cumprindo o que Deus havia determinado desde a eternidade, que nos foi informado pelos profetas 600 a 700 anos antes de acontecer. Deus governa os acontecimentos, irmãos. Deus governa todas as coisas, Ele atua nas circunstâncias de tal maneira que a sua vontade sempre é realizada. Muitas vezes de forma misteriosa, e nem sempre entendemos, compreendemos as coisas que acontecem, e muitas vezes não queremos nem aceitar as coisas que acontecem. Mas Deus, irmãos, faz com que tudo colabore para o fim que Ele determinou, mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que as pessoas não creiam, Deus conduz o rumo da história. Por isso, irmãos, o cristianismo é a respeito de um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, que desde a eternidade planejou e decretou todas as coisas. E esse decreto, irmãos, de maneira justa, boa, sábia, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, muito menos quando Ele conduz, como Ele conduz as circunstâncias, porque nesse mundo, irmãos, nós vemos tragédias, vemos morte, vemos dores, filhos que morrem, violência, e nenhuma dessas coisas escapa dos planos de Deus, e no dia dele, irmãos, no tempo dele, haverá de fazer justiça e juízo a todos. O que nos interessa, irmãos, é saber que o universo não é um trem desgovernado, que a história não caminha feito um animal foragido, espantado. Há um Deus cujo pulso poderoso segura as rédeas da história e guia tudo de acordo com o seu querer e a sua vontade. E é bom saber, irmãos, que Ele nos ama. Ele é o nosso Pai que nos ama, e a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós louvamos a Deus, porque quaisquer que sejam estas circunstâncias, é vontade, plano bondoso e soberano do nosso Deus. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, que é um desdobramento da primeira questão, é que este governo da história e das circunstâncias, Deus dispõe até mesmo dos mais poderosos. Ele usa os reis, Ele usa os soberanos, Ele usa os imperadores para a realização dos seus planos. Às vezes nós olhamos para a humanidade, muitas vezes nos entristecemos com os acontecimentos, muitas vezes ficamos impressionados com a maldade que muitos homens realizam, ficamos impressionados com o poder que eles têm, daquilo que eles fazem, do mal que eles realizam, da opressão que eles imprimem. Mas, de fato, irmãos, quem realmente conhece a Bíblia Sagrada, quem realmente conhece a Palavra de Deus, não teme diante de autoridade alguma, de homem nenhum. Temor a homens, um crente nunca deveria ter temor a homens, porque, irmãos, há um Deus acima deles,
Há um Deus acima de todos os homens que governa até o mais poderoso dos nossos inimigos. Quem era César Augusto? Está aí no versículo 1. César Augusto foi o primeiro e provavelmente o maior imperador de Roma. Ele viveu 31 antes de Cristo e morreu no ano 14, quando Jesus teria 14 anos, levando em consideração que está certa a nossa cronologia. Ele foi imperador, irmãos, tão poderoso, que deram o nome dele de Augustus, que significa exaltado. Ele acabou as guerras que havia, ele instituiu, estabeleceu aquilo que ficou conhecida como a Pax Romana. Havia paz em todo o Império Romano. É verdade que aquela paz era imposta pelo poder dos exércitos romanos, mas além de ser um grande conquistador, ele foi também um grande desenvolvedor da literatura, da arquitetura e das artes. E esse homem, irmãos, que era o homem mais poderoso daquela época, um dia ele resolve baixar um decreto que obrigava a todos do império a se alistar. Ele não tinha a menor ideia, irmãos. Ele não tinha a menor ideia que no momento em que ele assinava aquela lei que obrigava todos a se recensear, ele estava, na verdade, cumprindo a determinação do verdadeiro rei, do verdadeiro imperador soberano e imperador de todos, o Senhor dos céus e da terra. Quem era o governador Quirino? Está aí no versículo 2. Quirino, aparentemente, irmãos, governou a Síria, que era a província romana onde estava a Palestina, em 2 períodos. É interessante que a história mostra que nos 2 períodos ele providenciou um recenseamento por ordem de César. E aqui Lucas se refere ao primeiro recenseamento que Quirino fez. E mal sabia César, irmãos, mal sabia Quirino, que o verdadeiro soberano ele já havia decretado, já tinha baixado desde a eternidade um decreto sobre aquele decreto, para que se cumprissem as profecias dos antigos profetas de Israel. O decreto de César Augusto foi a causa direta, irmãos, do nascimento de Jesus em Belém, aquela cidade pobre e desapercebida, porque Deus governa, irmãos, todas as coisas, e Ele dispõe até mesmo dos mais poderosos reis, dos mais poderosos imperadores para a realização dos seus planos. Por isso, não devemos temer nossos semelhantes, porque mesmo sem saber, eles estão debaixo do controle direto do Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra. Ainda citando o comentarista desse livro de Lucas, Leon Morris, ele diz que, considerando esse texto que nós lemos, ele diz: Lucas vê Deus como Senhor da história, e as ações do imperador na Roma distante apenas servem para promover o plano e propósitos divinos. E finalmente, irmãos, eu gostaria de destacar para a nossa instrução nesta noite que Deus governa não somente as grandes coisas, mas Ele também até nos mínimos detalhes, a mão de Deus está presente. Não somente o decreto do imperador, do grande imperador, mas há outros pontos aqui na história que Lucas nos relata, que mostram que esse governo de Deus, ele se estende, irmãos,
para todos os detalhes, todas as nuances, todas as coisas que acontecem estão debaixo do plano eterno do nosso Deus. Lucas, ele não nos dá aqui esses detalhes, mas através de outras fontes, nós podemos ver que haviam outros requerimentos naquele censo que provocaram o acontecimento final, que foi o nascimento de Jesus lá em Belém. Os imperadores, irmãos, eles determinavam o recenseamento por duas razões: alistamento militar e pagamento de imposto. Eles faziam esse recenseamento para atualizar, para que eles queriam saber quem eram aqueles homens com idade produtiva, para que eles pagassem imposto. Então, o interesse de Roma era financeiro e também saber dos homens com certa idade para serem alistados dentro da milícia romana, do exército romano, que sempre estava precisando de soldados. É interessante, irmãos, que os judeus, eles eram isentos do alistamento militar, mas do imposto não, eles tinham que pagar o imposto. Por isso José, ele tinha que ir até Belém. Com relação, irmãos, ele ter levado Maria, com a gravidez já avançada, na província da Síria, onde Quirino era o governador, tinha uma lei que dizia que mulheres acima de 12 anos, elas tinham que pagar uma taxa também. Essa lei, ela só existia na província da Síria. Então, por isso, Maria, ela vai também. Maria, que era também da descendência de Davi, e por isso tinha que ir até Belém. Nós vemos também, irmãos, as fontes mostrando com relação à distância entre a Galileia e Belém. Era de 10 quilômetros. Belém estava ao sul da Galileia, que daria mais ou menos 3 dias de viagem. Quando eles chegam na cidade para se hospedar, a hospedaria estava lotada, a cidade estava lotada por causa do recenseamento. De repente aparece então uma possibilidade, uma manjedoura. Na verdade, irmãos, as tradições muito antigas dizem que era uma gruta que servia de estábulo para guardar os animais. É por isso que os irmãos podem ainda encontrar algumas representações muito antigas do nascimento de Jesus, colocam dentro de uma gruta, né? E lá há uma manjedoura, aqueles locais onde se coloca feno, a palha, enfim, tudo que o animal precisava para comer. E aquilo ali, irmãos, virou um bercinho. Aquilo ali virou um bercinho e tudo combinou. Aquilo tudo, irmãos, que tudo se encaixou. É por isso que Lucas afirma no versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ou seja, irmãos, bateu tudo certinho. Tudo se encaixou, porque não adiantava nada José e Maria irem para Belém se não tivesse chegado ali exatamente no nascimento de Jesus. A viagem longa, a questão da cidade cheia, a hospedaria cheia, tudo contribuindo, irmãos. O que nós vemos é tudo contribuindo como um encaixe de peças num quebra-cabeça, formando esse quadro final que os profetas destacam, irmãos, que os profetas destacam que Jesus, de forma humilde, de forma desapercebida, nasceria naquela cidade pequenina. Todos os detalhes, irmãos, da história, no final levam para o que diz no versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito.
Meus irmãos, meus amados irmãos, tudo concorreu para o plano de Deus, que nos abençoou com a sua providência, como canta Zacarias, quando ele nos diz que ele nos visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. No nascimento de Jesus, irmãos, que nós celebramos nessa noite, que nós cultuamos a Deus nessa noite, nós vemos como Deus encaminha a história para a realização dos seus planos, e como nós devemos confiar nele, irmãos. Nós fazemos parte, como filhos de Deus, desse plano redentivo, desse plano soberano, desse plano eterno de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há um Deus, irmãos, que está no controle. Por isso nós não devemos desesperar aqueles que confiam em Deus, aqueles que são crentes. Porque ai daqueles, irmãos, que confiam nas suas próprias forças. Ai daqueles que confiam, que ainda dependem do livre-arbítrio para decidir a sua vida eterna. Ai daqueles que confiam nas suas próprias forças. Nós, crentes, irmãos, nós não devemos nos desesperar, não devemos nos angustiar, não devemos andar aflitos, não devemos andar ansiosos, preocupados, com medo do dia de amanhã, porque há um Deus que controla toda a história, e a palavra de Deus, que não pode mentir, ela diz que Ele nos ama. Deus, esse todo-poderoso que governa a história, Ele nos ama. Ele nos ama e Ele faz com que no final de todas as coisas, irmãos, a glória seja dEle, para louvor da sua glória e para a alegria do seu povo. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.